Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa. Vamos retomar o nosso estudo da obra Para Além da Bíblia, obra do historiador italiano Mario Liverani. Nós estamos na página 43, em que vai falar aqui, no tópico 6, acerca do palácio e sua centralidade, a importância desse tipo de construção no território cananeu, no antigo Israel. Você sabia que existiam construções assim? Sabia que esse negócio de palácios não era somente uma questão voltada para os personagens bíblicos de Canaã, como Saul, ou Davi, ou Salomão, mas que as cidades-estado tinham construções importantes, inclusive os palácios. Vamos ler sobre isso então. As cidades palestinas do bronze recente mantiveram a norma da ordem urbanísticas e dos muros periféricos construídos no Bronze Médio, período de maior desenvolvimento da região. A capital, cercada de muros, tinha como centro o Palácio Real, residência do rei e de sua família, mas também sede da administração, dos arquivos, de depósitos e de oficinas de artesãos especializados. Conhecemos, do ponto de vista arqueológico, o Palácio de Megido, que não é muito grande, 1.650 metros quadrados, contra os 5.000 metros quadrados do coetâneo Palácio de Ugarit, o qual, porém, era notoriamente o maior e mais rico de toda a Síria. Aqui tem uma referência de uma carta magna, né? LA 144. E que nos pode servir de modelo. O palácio, substancialmente, não é apenas a casa do rei, é o centro direcional do reino, pois este último é, de certo modo, propriedade do rei. Então, uma das primeiras coisas, que eu, por exemplo, fiquei impressionado quando comecei os estudos reais em história e arqueologia do antigo Israel, não livretos, de propaganda religiosa, mas livros sérios, livros como esse do historiador Mário Liverani, é que as cidades-estados de Canaã tinham diversos reis e tinham diversos palácios. E nós estamos falando da suposta época em que Israel tomou a terra prometida com Josué e seu exército, e ali se estabeleceram, e ao longo desse período, até chegar à monarquia de Saul e depois Davi, não existia rei algum. Não, é o contrário. Vários reis existiram no território cananeu antigo. Você já sabe, já estudou comigo nos canais, estudou de fato arqueologia, história comigo, sem enganação, sem enrolação. Esse negócio de monarquia bíblica unificada está apenas na narrativa bíblica, tá bom? E não tem um lastro histórico, arqueológico, real, de que era um governo teocrático na época dos juízes. Esquece. Isso aí não de fato existiu. Isso é uma narrativa bíblica. Não existiu para todo Israel, para todo Canaã. Isso não existiu, tá bom? Inclusive, futuramente nós vamos falar também acerca das 12 tribos de Israel. Fique tranquilo que nós vamos chegar lá também. Mas, em concreto, a dependência do reino em relação ao rei assume duas formas bem distintas. E a população está dividida em duas grandes categorias. De um lado, há os homens do rei, que, em princípio, são privados de meios de produção próprios. Trabalham para o rei e dele recebem como retribuição os meios de sustento. De outro lado, há a população livre, os filhos de tal país, que detém meios de produção próprios e dá ao rei uma cota da própria renda de produção sob a forma de taxa, então imposto. Você vai ver algo muito interessante que vai nessa direção no livro do profeta Samuel, quando Saul vai ser instaurado ali o rei, que surge um tal de estatuto do rei. Do nada surge um estatuto do rei. Então você vai ver que o que vai estar ali, literalmente, é a cobrança de impostos
e a obrigatoriedade, né, dos cidadãos servirem ao rei. Os homens do rei predominam na capital e gravitam em torno do Palácio Real. A população livre predomina nas vilas, inclusive na vila residual, que é a capital, se lhe tirarmos o âmbito do Paço Real. As duas categorias são distintas por caracteres jurídicos, políticos, funcionais, mas não são duas classes economicamente compactas. Vamos entender isso aqui melhor, professor Mário Oliveira diz pra gente. A população livre situa-se num nível médio. Famílias que possuem um pouco de terra e de gado que lhes permite viver e se reproduzir, mas podem também, sob a pressão de provisões anuais desfavoráveis, entrar pelo caminho sem retorno do empréstimo a juros e de garantias pessoais, que levam à escravidão por débitos. Então, olha só que interessante. Já entre os homens do rei, existem disparidades socioeconômicas muito fortes, segundo uma escala que vai da aristocracia militar, encarregada dos cargos de guerra, do sacerdócio, dos escribas e dos administradores, passando por grupos de artesãos, de mercadores, de guardas, até os servidores propriamente ditos, lotados no palácio, ou aos escravos agrícolas, descentralizados pelas fazendas do palácio, a trabalhar uma terra que não é deles. Então, veja bem, o historiador Mário Oliveira está nos dizendo que nessa construção histórica da Palestina, falando acerca dos palácios reais, das suas características, não somente, vamos dizer assim, arquitetônicas, mas principalmente sociogeográfica e culturais, percebe-se claramente que o modo de vida de como era a Canaã antiga, ele está muito bem mapeado. Mapeado assim, né? Vamos dizer assim, muito bem documentado. Então, vide bem, o que você, às vezes, vê na Bíblia como modelo de como Israel antigo funcionava, na perspectiva da direção do Deus Yahweh, nada mais é do que uma projeção de uma história construída em cima do que já acontecia. Aliás, nós vimos lá no Verdades Ocultas da Bíblia, lemos o artigo, demonstrando que quando foram comparadas amostras genéticas de pessoas israelitas e árabes com aqueles que seriam os cananeus antigos, idade do ferro, idade do bronze, percebeu-se que, na verdade, todos são cananeus. Não existe a questão de que os israelitas se miscigenaram com os cananeus. Isso é um mito, mito fundador. Na verdade, israelita é uma condição de declaração étnica. De ali, após a dinastia de Onri, dizer eu sou israelita. Porque, na verdade, é só uma questão de identificação. Porque na questão genética, todos são cananeus. E você sabe, você já estudou comigo. Tel Jericó, que é a cidade de Jericó, que foi escavada lá pela Canaan, né? Tem evidência achada do período neolítico. Então, tanto que lá Tel Jericó é patrimônio mundial aí, declarado pela Unesco, e por aí vai. Então, essas informações, esbarrei aqui no microfone, espero que não esteja atrapalhando. Essas informações são importantíssimas para nós entendermos a construção da narrativa bíblica. Narrativa, tá bom? Todos eles são juridicamente servos do rei, mas os modos e a medida de retribuição são diversos e determinam situações de fato muito diferentes. Olha só que interessante. Encarregados dos cargos, escribas, mercadores podem acumular substanciosas riquezas, sobretudo sobre a forma de terras a eles concedidas pelo rei. É verdade que se trata de terras dadas como concessão e não como propriedade, ligadas, portanto, ao fornecimento do serviço. Normalmente acontece, porém, de o serviço ser transmitido por linha hereditária. E as terras também. Assim, quem tem recursos econômicos suficientes para se isentar do serviço mediante o pagamento de uma soma, nesse ponto, olha que interessante isso aqui, hein? Nesse ponto, nada, senão a lembrança da origem e do processo, distingue uma fazenda agrícola dada como concessão de uma propriedade familiar hereditária. Olha só como que não é exatamente esse modelo histórico
que o professor Mário Liverani está nos apresentando é baseado nas documentações antigas da região do Levante. Qualquer dúvida acerca dessas questões, leia o livro Paralelos do Antigo Testamento. Nesse livro, você vai ver vários paralelos de documentos antigos, pertinentes à região do Levante, Antigo Oriente, em relação à propriedade de terra, herança. E você vai ver vários paralelos com os textos bíblicos. E você vai ver esse arranjo que o professor Mário Liverani está falando aqui, tá bom? Em torno do Palácio Real, prospera, portanto, uma classe alta que administra o poder econômico, apresentada com o rei, muito empenhada em atividades bélicas, dado o endêmico conflito local, a que dá impulso o desinteresse faraônico. Lembra que nós vimos isso nas cartas de Amarna? Que cultiva ideais heróicos, de coragem e de empreendimento, a julgar pelos poemas que se recitavam na corte de Ugarit, e que sabe apreciar os produtos de um artesão de luxo, armas e carros, joias e vestes. Sejam eles produzidos no lugar, sejam promovidos de longe, por meio de uma intensa rede de trocas comerciais e de dons cerimoniais entre uma corte e outra. Nós vamos ler aqui as cartas de Amarna, tá? Tem um livro do professor arqueólogo, doutor, José Ademar Caefer. Nós vamos ler a obra dele, nós vamos ler o livro dele falando acerca do período Amarna, tá bom? A transmissão da realeza segue as normas e uso para a transmissão hereditária. Já se foi o tempo em que ela era rigidamente fixada desde o nascimento e não dava lugar a contendas. Agora, depois da metade do segundo milênio, prevalecem as normas de que não há distinção entre o primogênito e o segundo filho, e que a herança irá para quem tiver honrado os pais, a quem, enfim, tiver merecido. O reino é uma herança indivisível e não pode ir senão para um dos filhos do rei anterior. Ele certamente providenciará para designar a tempo um sucessor, mas por ocasião de sua morte, os outros filhos insatisfeitos poderão se apresentar com suas pretensões. Os textos da época estão cheios de disputas entre irmãos, de usurpações, talvez apresentadas como heróicos empreendimentos, até casos de fratricídio e de parricídio. Resta falar do papel do templo. Nós vamos parar a nossa leitura por aqui, para o nosso vídeo não ficar muito longo, e nós vamos dar continuidade do exato ponto onde paramos no próximo vídeo. Vamos falar do papel do templo nessa conjuntura desse período de Canaã. Lembrando, vamos estudar aqui também o período Amarna, as cartas de Amarna. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to